os amigos, minhas amigas, do nosso estudo de segundas-feiras, da Gênese. Turma reunida aí para mais um esse friozinho, né? Para mais um dia de estudo. Hoje a gente dá continuidade, né? Nós estamos no capítulo 6 da Gênese, né? Capítulo que a gente está estudando aqui, a uranografia geral, né? E hoje nós vamos começar o item 20, que vai falar sobre os sóis e os planetas. Foi a parte que eu achei mais difícil até agora. Não estou falando isso para assustar ninguém, mas porque ele, na explicação, Galileu trabalha com conceitos que eu, particularmente, não domino. Né? Ele vai falar de força centrípeta, força centrífuga. Então, eu assisti uns vídeos no YouTube para dar uma... lembrar ali do ensino médio, né? Da época do vestibular. Mas eu estou falando isso porque se eu errar em algum termo, se eu não for claro, ou a minha informação for incompleta, e alguém souber, puder esclarecer, por favor, não deixa passar em branco, não. Pode abrir o microfone aí, como sempre, né? E me ajudar aí, porque realmente essa parte está muito fora do que eu domino, da minha profissão e até das minhas leituras aí que eu faço, está bem longe. Mas a gente vai conseguir, como nós temos conseguido aí com o restante do livro. Galileu explica muito bem, então facilita o nosso trabalho. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Isso, hoje eu estou com uma tela só, que eu estou no conforto de Minas Gerais, então eu estou vendo só o meu Word. Qualquer coisa, vocês abram o microfone, por favor, tá bom? E vamos lá. Os sóis e os planetas. Sucedeu... deixa eu só dar uma voltadinha rapidinho aqui. Semana passada, nós falamos da criação universal, né? Ele foi trabalhando aqueles conceitos, né? Da criação, do fluido cósmico, que a gente foi trabalhando. Agora, ele vai falar da criação dos sóis e dos planetas. E se der tempo um pouquinho mais para frente, ele vai falar da criação dos satélites. Então, vamos lá. Item 20. Sucedeu que num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, miríade seria a infinidade de mundos, né? Então, o que sucedeu? Que num ponto do universo, perdido entre a infinidade de mundos, a matéria cósmica universal se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada esta das leis universais que regem a matéria. O que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que num determinado ponto do universo, né, dentro dessa imensidão toda, a matéria cósmica primitiva se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Né? Nebulosa são aquelas nuvens de astros, né, que são o berçário que a gente tem aí no planeta, né, que é a partir dela que nascem os astros. Então, num determinado ponto, a matéria cósmica... O professor, Fica à vontade. permita uma parte. Opa, claro. Você veja, a primeira etapa é formar uma nebulosa. Vamos aprender isso aí, ó. Na hora que a gente chegar lá, a gente vai saber como é que faz. A primeira etapa, transformar a matéria cósmica numa nebulosa. Você falou aí em berçário. Eu já vi num vídeo um astrônomo chamar de incubadora. Olha que interessante. Verdade. Mas toca o barco aí. Estou no lance. Obrigado, Tony. Mas é muito importante o que você falou para a gente ter em mente o processo, né? Então a gente tem a Qualquer coisa, a matéria... Lúcia está aí, viu? Está presente. Eu vi a Luz, Maurício, a Não, mas Ana... hoje é a Anne, que foi convocada. Me deixa quietinha aqui. Hoje a praia é da Ana, né, Lúcia? Então,
esse processo, né, que o Tony está reforçando aí, realmente é muito importante que a gente tenha em mente. Então, nós temos a matéria cósmica, e a matéria cósmica não vai, a partir dali, já criar um planeta, né, ou um astro que seja. Então, o primeiro passo é essa matéria cósmica se condensar e formar a nebulosa, né, que seria o berçário ou a incubadora, como o Tony falou, né. Então, essa nebulosa, né, aqui no Agora, caso é aqui também. lógico que isso aí não acontece sozinho, né? Ah, Não sim. acontece Mas, do nada. e ele acontece aqui, Tony, ó. Animada esta das leis universais que regem a matéria. As leis universais que estão contidas ali na matéria cósmica, a gente sabe que é a centelha divina, a criação divina, ela que vai reger essa matéria. Então, por isso que ela acontece. As leis universais que animam a matéria cósmica e para a transformação aí dela nessa nebulosa. E aí ele continua. Em virtude dessas leis... Ô, Caio, Oi, Ana, fica à vontade. você terminou o parágrafo primeiro? Terminei a primeira frase do item 20. A primeira frase? Isso. Então termina que depois eu falo. Tá bom, beleza. Então, Galileu continua, ó. Em virtude dessas leis, que são as leis que regem a matéria, notadamente da força molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria insulada, né, ou isolada no espaço. Então, o que ele está falando? Que formou-se a matéria cósmica, se condensou, formando assim uma imensa nebulosa, que é animada pelas leis universais. E essas leis, né, especialmente, né, ou notadamente, a força molecular de atração, fez com que essa nebulosa, essa massa, se formou-se num esferoide, né, numa esfera. E conseguindo, então, tornar-se, então, uma matéria isolada. Porque até então era uma matéria pertencente ali à matéria cósmica. Então ela tomou uma massa isolada no espaço. E aí ele continua. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva a fim de a conduzir de movimento em movimento à forma lenticular. Então, a gravitação agindo sobre essas zonas moleculares, né, sobre essa massa, fez com que ela se tornasse uma forma lenticular. Então, imagina uma esfera, aí ela é achatada nas extremidades, e ela vai parecer um grão de lentilha, né? Por isso que é a forma lenticular. Aí ele termina falando. Falamos do conjunto da nebulosa. Então, a nebulosa tornou esse conjunto, nessa forma lenticular, que no começo era uma matéria cósmica, sofreu condensação, tornando-se numa nebulosa, sofreu ação das leis universais que regem a matéria, e aí tomou a forma de um esferoide e se tornou uma matéria isolada no espaço. A partir desse isolamento, o movimento circular da gravitação achatou, né? Acho que eu posso dizer assim, essa esfera. E aí ela se torna uma forma lenticular. Então a gente vai lembrar sempre da lentilha, né? Tornou a forma lenticular. E antes de passar para o item 20, a nossa professora vai nos contemplar. Fica à vontade, Ana. O que me chamou a atenção aí, nessa primeira frase, sucedeu que, perdido entre as miríades de mundos, olha só, ele está falando que o universo começou entre miríades de mundos.
Isso a astronomia já fala hoje para nós. E o espiritismo também. De universos paralelos. O multiverso. Então, ele está falando de um universo. Sim. Mas existem outros. Olha só. E eu nunca tinha prestado atenção nisso aí. Eu já estudei e nunca tinha prestado atenção. Essa explosão, esse Big Bang, pelo que ele está falando, aconteceu entre miríades de mundos. Então, como é que a astronomia explica isso aí? No início, eu até já falei para vocês aqui, era feita uma sopa de macarrão de letrinhas. Só que essas letrinhas não estavam codificadas, formando palavras. Então, o que eram essas letrinhas? Eram as partículas atômicas dispersas no espaço, certo? E era o caos. Por isso que fala que no início era o caos. Aí, Deus, pela sua vontade, a inteligência divina, pela sua vontade, disse, fiat lux, faça-se a luz. E a luz se fez. Foi como se ele dissesse, partículas, concentrem-se num ponto, se adensem, num pontinho, e depois se expandam e explodam. Certo? Aí formou-se esse universo que nós conhecemos, com sóis, com planetas, com asteroides, né? Com meteoros, com cometas, com poeira cósmica, né? Com partículas dispersas. Então, é muito bonito, por isso que eu falo que isso aí é lindo, lindo demais. Para entender isso, né? É difícil entender tudo isso. E essas nebulosas são nuvens de gases e poeiras cósmicas. E elas são, como você já disse aí, nascedouros, berçários, ou conforme disse o Tônio, incubadoras de estrelas. É dessas nuvens de gases e poeira cósmica, dessas partículas, né, que se formam os diferentes mundos, do qual nos falou Jesus, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, é bonito demais, né, gente? Então, do caos, da desordem, surge o cosmos, a ordem. Para mim, isso é maravilhoso. Por isso que Eurípides de Barçanufo falava que a astronomia é a ciência que mais nos aproxima de Deus. E então, se ninguém for falar mais, Peraí, vamos falar. Ana, Oi. e como que fica aquela história que você falou aí? Você estava falando de miríades de mundos. Então, isso... é o que a astronomia hoje chama de multiverso ou universos paralelos. Então, mas como que fica isso com o Big Bang? Então, o Big Bang se deu entre já diversos universos. Então, já existiam. Deus cria incessantemente. Então, Deus cada universo teria um Big Bang? Porque o Big Bang, ele data de 13 bilhões e acho que 700 milhões de anos. Isso põe um limite.
E Deus não tem limite. Deus não Então, é mas esse limitado. Big Bang seria o início de tudo ou de um dos universos? Então, pelo que o Galileu fala e pela conclusão a que a astronomia chegou hoje, é o início de um. É, aí que tá. O tamanho do negócio. É, Aí Deus que tá. existe desde sempre, ele não teve nem início e não terá fim. É. Deus é eterno. E desde que ele não cessa de criar, já tinha algo antes de 13 bilhões e 700 é por limite. Mas, Ana, Uma datação dessas é por limite. a ciência aceita que é um Big Bang para cada universo, já que existe muito? Aceita porque ela já fala em universos paralelos. E ela vai além. Ela vai muito além. Ela fala em alter egos do universo. É difícil de entender isso. Mas quando você fala em alter egos do universo, como a astronomia hoje fala, que existem outros eus, uma duplicata de você, uma duplicata de cada um de nós por aí é que o circo pega fogo. Então está tudo registrado na luz. Fiat Lux. As nossas reencarnações estão todas registradas na luz. Por isso que os orientais falam no Akasha. E a Joana de Ângeles já falou nesse Akasha para nós, porque ela pega muitas ideias do budismo, né? Então, o Akasha é esse arquivo universal. São os registros akáshicos. Onde os espíritos têm acesso para fazer as suas pesquisas, dependendo do seu grau de evolução. Então, é uma coisa assim, ó, a minha cabeça pira, dá nó, porque é difícil de entender, e ao mesmo tempo, se você traz tudo isso para o espiritismo, fica tão fácil. Mas não é só a Fica sua tão não, viu, claro. Ana? A nossa também dá nó aqui. Mas vamos devagar. Imagina a minha. Vamos devagar e sempre. Mas, Ana, por favor, me define, por favor, Big Bang. O Big é grande, Bang é explosão. Então, foi a grande explosão inicial que deu início a esse universo que nós conhecemos. Porque, de acordo com a Big astronomia... Bang, ele foi... Como aconteceu esse Big Bang? Foi uma coisa planejada ou Então, aconteceu? tudo tem... É porque aqui ele fala que é pelas leis do universo, mas ele não descarta a existência de uma inteligência primeira, de uma inteligência suprema. Certo? E foi o que eu disse no início. Essa inteligência suprema disse, Fiat Lux, faça-se a luz. Do latim, né? Porque a gente sabe que nada pode acontecer sem um fundamento, né? Por exemplo, não aconteceria nada, a razão nos diz, né? Que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, né? Então, aqui ele vai falar... Então, né? essa coisa do Big Bang me soa, assim, desculpa, hein, eu sou meio lento ainda. Essa questão do Big Bang ainda me atrapalha o meu raciocínio. Então, o Big Bang, para você entender melhor, é o Fiat Lux, é o faça-se a luz. Quando ocorre uma grande explosão, não ocorre uma iluminação intensa? Sim. De grande intensidade? Foi a grande explosão, pela vontade divina, pela inteligência primeira de todas as coisas. Porque nós podemos incluir
Tem as forças ou leis universais, que é a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força gravitacional e a força inteligente. Porque por trás de todas essas forças existe uma inteligência suprema. Certo? Que é Deus. Sem ele, por isso que os físicos que são espíritas, eles dizem, substitua o Big Bang por Deus e fica tudo tão claro. A quarta força é o magnetismo, né? É o eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força inteligente. Eu esqueci do eletromagnetismo, né? Então, é o eletromagnetismo, gravidade, a força nuclear né? forte, a força nuclear fraca, a força gravitacional e a força inteligente. Porque o meu professor de física, o Belotti, ele falava força nuclear forte, força nuclear fraca, a gravidade e o magnetismo. Então, mas são elas. A força nuclear forte mantém que é responsável pela fissão dos átomos. A força nuclear fraca, que é responsável pela fusão dos átomos. O eletromagnetismo, que é a eletricidade e o magnetismo, né? E a força gravitacional, que é a lei da atração universal. Isso. E aliada à força inteligente. Porque tudo isso tem um comando. A inteligência suprema do universo comanda tudo, né? É uma inteligência. E quem é essa inteligência? O que é, aliás, essa inteligência primeira? Deus. Causa primeira de todas as coisas. Perfeito. Primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Essa caixa de memória seria que ele ficaria num planeta, é isso? Não é caixa, não. É uma palavra sânscrita, akasha. Escreve A-K-A-S-H-A. Não é a caixa prego, não, Gisele. Então, mas isso aí seria uma memória num planeta? Planeta é uma memória universal, não é planetária. Ah, tá. Ô, Gisele, se você me permitir, Ana, esse registro acástico, ele é um arquivo que contém todas as informações de todas as nossas vidas, do presente, do passado, paralelas. Então, é uma memória viva que a gente tem e que você tem acesso a isso quando necessário. E dizem os orientais que, por incrível que pareça, a gente traz isso conosco, esse registro de memórias, registrado no nosso DNA e no nosso RNA. Essa memória ancestral, isso fica registrado. Ele é um campo de informação protegido. É a memória do espírito. Isso. E ele está disponível quando, lógico, depende da evolução também, né? Ele está disponível para a gente, por exemplo, quando você vai fazer o seu projeto reencarnatório, você tem acesso a ele dentro do que a espiritualidade maior permite, mas você tem acesso para auxiliar você na busca da sua consciência, do seu crescimento espiritual. Então, assim, tudo que você vive, das mínimas às maiores coisas, está tudo registrado lá. É o seu livro, é o seu livro. Oi? Perdão, Ana. Não ouvi. Ai, não, eu pensei que você já tinha acabado. Não, pode falar. Então, assim, só para você entender, é o seu diário. Ali está tudo. Não tem como você tapear.
Entendeu? Se você tentar burlar, tá lá no diário. Não importa quantas vidas você viveu, quantas você viverá. Tudo fica registrado. Não para punição. Não é esse sentido. É Justamente como para... um centro de informações, Isso. um centro de O dados. seu centro de É o que dados. nós chamaríamos, é o que se chama hoje de nuvem. De nuvem. Por aí. Não são somente os dados nossos, individuais. É o dado de tudo que ocorreu no universo. Certo? São dados. Isso. É o que se chama na internet de nuvem. Está tudo arquivado ali. E quando eu disse dos alter egos, né, que a astronomia já detectou isso é detectado pela astronomia. Os alter egos são as nossas vidas passadas, como eu disse. E o que a Lúcia repetiu aí para vocês. É muito interessante, né? Muito interessante. E esses dados, na filosofia oriental, ele é, vamos dizer assim, sustentado também pela energia divina, porque são muitos e muitos e muitos espíritos. Ele que sustenta toda essa informação e permite que a gente use e aprendamos para o nosso próprio bem, para o nosso processo evolutivo. E não só, assim, a gente tem isso individualmente e temos também coletivamente. Grupos, seres que encarnam num planeta também têm acesso, porque às vezes coletivamente uma humanidade, uma civilização pode fazer uma evolução muito grande naquele planeta que reencarnou, como pode ocasionar uma catástrofe muito grande e você participou daquilo. Então é muito bonito que a energia divina mantém esses dados assim, acessíveis para a nossa evolução. Ô, Lúcia, mas não é para qualquer não são né? só dados das nossas individualidades, são dados de toda a natureza. Sim, isso. De Perfeito, todo o universo. Mas eu estou falando mais assim da gente, por quê? Porque esse registro acástico, você pode usar no seu, para você, para a sua evolução, onde eu errei, o que eu fiz, o que eu não fiz. Mas, bom, vamos voltar a palavra para o Caio, porque senão todos, a gente não... Né, Lúcia, não são todos que têm acesso, não, filha. Não, o acesso você, ele existe, só que você é submetido a ao seu merecimento, lógico, e uma hierarquia superior que vai te permitir. O que assim como nós aqui na Terra encarnados, a gente não consegue ter acesso a tudo. Ao que eu fui, ao que eu fiz, a quem eu prejudiquei, assim também. Mas está lá no meu diário, está guardadinho no meu diário. Isso é meu. Esse individualmente eu vou ter acesso quando eu me tornar um espírito mais evoluído. Sabe quem tem o acesso a isso? Os anjos de guarda. Sim, o governador do planeta deve de vez em quando dar uma folhadinha lá e falar, meu Deus do céu, lá tá ela de novo. Isso aí, muito bom, pessoal. O assunto é muito rico, né? Devagar, senão o povo nem dorme hoje. Então, vai ter que rolar uma camomila aí antes de dormir. Só para retomar o raciocínio. Acabei de pensar isso, Caio. Você já está muito evoluído, que você já está lendo meu pensamento. Então, só para retomar o raciocínio aqui, mas muito excelente as informações aí. O estudo bom é assim. Todo mundo vai enriquecendo, a gente aprende aí uns com os outros, né? Mas o item 20, então, ele vai só tratar, eu só vou continuar porque Galileu é muito lógico, assim como Kardec,
Então, só para a gente poder entrar no item 20 com raciocínio na linha. Então, nós temos a matéria cósmica universal, dentro já de uma infinidade de mundos, né? Ou seja, nós estamos falando da criação do universo, o nosso, vamos dizer assim, né? O universo que a gente conhece. Num determinado ponto, condensa-se essa matéria cósmica numa imensa nebulosa, numa nuvem, né? Nessa incubadora. As leis universais agem na matéria. E em virtude dessa lei, especialmente a lei da atração, né, molecular, ela consegue se isolar. Então, aí ela forma num esferoide, a gente pode falar que portanto, uma matéria isolada. Ainda sobre a ação dessas leis, especialmente a gravitação, o movimento circular da gravitação, essa esfera se achata e torna, então, por conta desse movimento, a forma lenticular. Então, uma esfera achatada, lembrando, então, um grão de lentilha. Tá bom? Aí, a partir daí, Galileu continua aqui no item 21. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação, por conta da gravidade. A força centrípeta e a força centrífuga. A primeira, ou seja, a força centrípeta, a reunir todas as partes no centro, tendendo a segunda, ou seja, a centrífuga, a afastá-las dele. Eu fui dar eu lembrava que eu tinha estudado isso no ensino médio, força centrípeta e força centrífuga. Eu assisti uns vídeos bem didáticos, né, vídeo para leigo, e eu achei um exemplo que eu acho que facilita o nosso entendimento. Imaginem uma corda e na ponta dessa corda tem uma bola de metal presa, tá? A corda com uma bola de metal presa. Se a gente gira essa corda, o que acontece? Ela vai ficar girando ali, né, num movimento circular. A força centrípeta seria a corda, ou seja, que puxa essa bolinha para o centro. Seria a minha mão. Senão a bolinha saia voando, né? Então, a força centrípeta está ali naquela corda, que está trazendo para o centro. A força centrífuga é a força que faz a bolinha querer ir para fora. Ela é impedida de voar por conta da cordinha. Mas ela gira, ele faz justamente esse movimento circular, porque a força centrífuga joga essa bolinha para fora. E a centrípeta, que é a corda, segura ela para o meio. Por isso que a centrípeta vai tender as forças para o centro, e a centrífuga vai fazer o contrário, vai tender as forças para fora. Então, se a gente imaginar essa cordinha rodando, né, com uma bolinha na ponta, é isso. A centrípeta é a cordinha que mantém a bolinha presa ao centro. E a centrífuga é a força que faz o movimento contrário. Por que eu expliquei isso? Porque é a partir daí que ele vai fazer as conclusões. Então, imaginem lá a nossa lentilha gigante, que a gente falou no parágrafo anterior. Alguém quer falar? Fica à vontade. Eu só quero falar o seguinte, Carlos. Tá. Você sopra uma espuma de sabão, é o exemplo que a astronomia dá. Tá. Vai fazer bolhas, não vai? Sim. Essa bolha está cheia de gases. Uhum. Então, os gases ali, eles vão exercer uma força de dentro para fora, mas existe também uma força gravitacional de fora para dentro. Perfeito. E isso deixa em equilíbrio a bolha. E ela vai voando, voando, até que a força que vem de fora, a centrípeta, que puxa para o centro, rompe esse equilíbrio e a bolha estoura. Então, a que conclusão que a astronomia chegou dentro dessa teoria do Big Bang, como uma extensão dessa teoria, que igualzinho ocorre com a bolha de sabão, ocorre no universo nas nebulosas. Formam-se bolhas e bolhas de gases. E os principais lá
das infinitas alturas universais são o hélio e o hidrogênio. E os núcleos do hélio e do hidrogênio se fundem. Então, essas bolhas são verdadeiras usinas nucleares, produzindo energia de alta potência, de bilhões, trilhões de megatons, que é a unidade de medida da força nuclear, certo? E essas bolhas, então, com essas forças, com a atuação dessas forças, a força gravitacional acaba predominando e essas imensas bolhas explodem, dando origem às estrelas. Então, essa chama-se teoria da bifurcação do tempo. É a teoria mais recente e a mais, como é que fala? Aceita pela astronomia hoje. Então, formam-se bolhas de gases e partículas atômicas. E os gases predominantes são o hidrogênio e o hélio. Então, o nosso Sol, por exemplo, é uma verdadeira usina nuclear. Só que as estrelas, elas, como nós, elas nascem, elas crescem e elas morrem. E um dia o nosso Sol vai morrer. E ao morrer, diz as previsões astronômicas, vai engolir os planetas que estão ao seu redor, inclusive o nosso. Então, tudo se transforma no universo. E vai ocorrer a mesma coisa. Vai se formar uma imensa bolha outra vez, que vai explodir e formar novas estrelas. E é assim que o universo caminha. Perfeito. Excelente esse exemplo da bolha, Ana. Vai facilitar esse entendimento aqui. Eu tinha pensado nessa cordinha por conta do que foi o exemplo que o moço deu, e para mim ficou claro, mas o seu exemplo vai ser melhor. Ele dá o exemplo da funda, né? A funda. Isso, Então, imaginem lá aquela lentilha que foi formada, aquela massa, né, nebulosa que acabou se isolando, né, a massa se isolou, tomou aquela forma lenticular, e aí ela vai sofrer as forças do movimento de rotação da gravidade. Vai receber a força. Pode falar. E sabe o que é interessante também para falar para vocês? Que o nosso sistema solar, ele está dentro de uma bolha chamada heliosfera, para nos proteger da radiação cósmica. Porque a radiação cósmica é radiação nuclear. Então você vê a perfeição divina que a tudo provê. É a providência divina atuando no universo, em todos os seres que neles existem, nesses universos paralelos ou multiversos, conforme diz a astronomia. Perfeito. Então, imaginem lá a nossa nebulosa, né, que sofreu a ação, se destacou, formou, então, por conta desse movimento de rotação, a forma lenticular. Ela vai sofrer a força centrípeta, que traz ao centro, e a força centrífuga, que é o contrário, né, que vai se afastar. E aí, Galileu continua assim, ó. Ora, acelerando-se o movimento, à medida que a nebulosa se condensa e aumentando o seu raio, à medida que ela se aproxima da forma lenticular, então, à medida que ela vai se achatando, né, vamos dizer assim, a força centrífuga
incessantemente desenvolvida por essas duas causas, predominou de pronto sobre a atração central. É o que a Ana nos falou da bolha. Então, a força de fora, né, vamos dizer assim, a força centrífuga, ela incessantemente desenvolvida, ela predominou sobre a atração central, que seria a centrípeta. Aí ele vai dar o exemplo da funda agora. Ó. Assim como um movimento demasiado rápido da funda lhe quebra a corda. Funda é aquela arma do Davi e Golias, né? Quando Davi derruba Golias, que é mais ou menos o exemplo que eu dei. Você põe uma pedra na ponta e gira com muita força, e aí você solta a pedra lançada, justamente por conta da força centrífuga. O que ele está falando aqui é que esse movimento que ele narrou é como se você movimentasse tão fortemente a funda que a corda arrebentasse. E aí o projétil, né, a bolinha que está lá, vai longe. Então, por isso que ele diz, ó, assim como um movimento demasiado rápido da funda lhe quebra a corda, indo o projétil cair longe. Também a predominância da força centrífuga destacou o circo equatorial da nebulosa. Vamos pensar no Equador ali, né? A parte de fora. A predominância da força centrífuga destacou o circo equatorial da nebulosa e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas todavia submetida ao seu império. É como se esse movimento, que a nossa lentilha ficou muito rápida, ela faz com que um pedacinho se soltasse. E esse pedacinho forma uma massa nova, isolada da primeira, mas submetida ao seu império. Por que submetida ao seu império? Por conta da gravitação, né? Uma massa muito grande faz a órbita das massas menores que estão em volta. Então, destaca-se um pedacinho dessa massa e forma uma massa isolada, que vai se submeter a essa massa maior. Aquela massa conservou o seu movimento equatorial, aquele movimento que fazia, que, modificado, se lhe tornou o movimento de translação em torno do astro solar. Ou seja, quando esse pedacinho se destacou, por conta desse movimento equatorial, o pedacinho que se destacou mantém esse movimento equatorial. E é por isso que a Terra gira em torno de si mesma. Esse é o movimento de translação. E aí ele continua, ó. Ao demais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro. Ou seja, é por isso, acho que eu confundi os nomes, né? Mas é por isso que ele vai girar em torno do Sol. É esses dois movimentos. Ao se destacar dessa massa, ele vai girar em torno de si mesmo. E esse movimento também faz com que ele entre na órbita da massa maior. Então essa seria a mecânica da criação de um planeta, por exemplo. É se destacar daquele ponto central, daquela massa maior, manter esse movimento de rotação e vai ter o movimento em volta da massa maior. Então, é por isso que quando a gente fala que a Terra ela teve um momento em que ela tinha temperaturas altíssimas, porque ela se destacou de uma massa muito quente. Aí ela só vai se concretizar, né, no sentido próprio da palavra, com um resfriamento. Então é por isso que a gente tem o movimento de rotação e translação da Terra. Muito interessante, né? Eu me fiz claro, eu achei um pouco difícil, não sei se... Se foi claro, sim. Explica muito Olha, bem. essa revista aqui, ó, Scientific American do Brasil, ela, não sei se dá para vocês verem aí, ó, ela traz a gigante da nossa galáxia. Essa estrela é bilhões de vezes maior que o nosso Sol.
e ela era coberta por uma nuvem de gases e poeira cósmica. Mas com o Skylab Hubble, aquele laboratório espacial chamado Hubble, eles conseguiram fotografar lá do espaço essa gigante da nossa galáxia, que fica próxima ao Cruzeiro do Sul. E ela tem a forma, que não dá para ver direito, mas ela tem a forma de um homúnculo, né? De um homem meio deformado, que é o chamado homúnculo. Não sei se vocês já leram a respeito, mas não cabe aqui agora falar sobre o homúnculo. Mas ela tem esse formato. E ela pôde revelar para os astrônomos os muitos segredos, certo? Que até então eram tidos como mistérios, como segredos da astronomia. Ela revelou, porque ela é da idade da formação do universo. 13 bilhões de anos. E ela está morrendo. E a hora que ela morrer, ela vai dar origem a outros milhares de sóis, de planetas, certo? Porque Sol é uma estrela. Quando nós falamos Sol, nós estamos referindo a uma estrela. O nosso Sol é uma estrela de terceira grandeza. Eta Carina é a maior, então é uma estrela de primeira grandeza. Chama Eta Carina ou Eta Carinae, de acordo com a preferência, né, dos astrônomos. Tem uns que dizem Eta Carinae, outros dizem Eta Carina. Então, esse universo é uma coisa imensa, fabulosa, que foge a qualquer lance insignificante da nossa imaginação. E foi a partir da observação da Eta Carina que eles chegaram a essa teoria da bifurcação do tempo, que é o que é então a bifurcação do tempo? Não é nada mais, nada menos do que a formação dessas bolhas que se multiplicam em 1000 outras bolhas, com planetas, com estrelas, com asteroides, com meteoro, né? E quando nós já falamos dos seres vivos, né? Ou ainda não chegou lá? Não, a partir da criação, não. Não, não chegou ainda, né? Não. Então vamos lá, vamos continuar. Essa reprodução que a Ana se referiu aí, essas diversas bolhas, é exatamente o que ele vai falar aqui no item 22. Ó. Acho que eu vou direto nele, e aí a gente vai conseguir entender. Ó. A nebulosa geratriz, que a gente está falando aqui, que deu origem a esse novo mundo, porque ela se destacou, sofreu ação, se tornou na forma lenticular, a centrípeta e a centrífuga com muita força, a centrífuga predominou, destaca um ponto, cria-se um novo mundo. Então, ó, a nebulosa geratriz que deu origem a esse novo mundo condensou-se e retomou a forma esférica. Então, depois ela se condensa de novo e volta, então, a uma esfera, deixando para trás essa forma lenticular e retoma a forma esférica. Mas, como o primitivo calor desenvolvido por seus diversos movimentos, então, por conta desse movimento tão forte, né, produzir um calor, só com extrema lentidão se atenuasse, o fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se acha tornado bastante densa, bastante sólida para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime. O que ele está dizendo aqui? Todo esse processo que eu narrei, dela ser uma esfera, sofrer a força da gravitação, tornar uma forma lenticular, a velocidade ser tão grande, né, a força ser tão grande,
que destaca um planeta, destaca um pedacinho, ela volta a essa forma esférica. Mas esse movimento continua. Então ele vai se reproduzir de novo. Vai se reproduzir de novo. Então vai dando vazão, vai dando criação a vários astros. E ela só vai parar de produzir novos astros quando ela se achar bastante densa, bastante sólida, para oferecer resistência a essas modificações. Só quando ela estiver bem densa, bem condensada mesmo, bem sólida, para parar de destacar esses pontos, que são justamente os planetas. Então, ela só vai parar a criação quando ela estiver sólida e firme o suficiente para resistir a essas forças que a rotação lhe imprime. Então, daí que a gente tem essa criação tão grande. Ô, Caio. Oi. E esse calor primitivo que ele fala aí, hoje a astronomia sabe que é da fusão dos núcleos de hélio e hidrogênio, que libera uma quantidade de calor e energia enorme, que se conhece como radiação. Na época não tinha dessa informação, né, Ana? Não. Perfeito. E aí ele continua assim, ó. Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, né? Que foi o que a gente falou. Saídos dela pelo modo de formação mencionado acima, né? Que desse movimento de achatamento e depois de um destaque. Ora, cada um desses seus mundos, revestido como o mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida. Ou seja, esses globos que se destacaram daquela nebulosa inicial, como esses globos destacados também sofrem, né, vamos dizer assim, a ação das forças naturais, esses globos também terão um processo parecido e eles gerarão novos globos que gravitarão em torno deles, né? Um pouquinho mais para frente, ele vai falar assim que seria o caso então da Lua, falando aqui do planeta Terra. A Lua se destaca daquela forma inicial, que depois vai ser o Sol, e a gente gravita em torno do Sol. E da Terra, destaca-se um pedacinho também, que vai gravitar em torno da Terra, né? Que seria a Lua. Eu não vou adentrar nisso agora, porque é um capítulo próprio ali, e também porque eu dei uma olhadinha na internet, e essa teoria também parece que tem uma teoria mais moderna. Mas eu acho que é melhor a gente falar disso lá juntamente com o texto, para que eu não cometa erros aqui. Eu prefiro seguir o texto fiel. Mas depois... para a época dele, né, Caio? O Galileu sim, foi com longe certeza. demais. Com certeza, né? Ana. E a gente não pode esquecer que são teorias, né? Nada impede que a teoria mais aceita hoje esteja equivocada, né? Assim, então, e também, como você disse, para a época dele, foi uma teoria sensacional, né? Não tem nem palavra para dizer isso. E aí ele encerra dizendo assim, ó, cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou. Então, essa é a formação dos sóis, né? Como ele colocou aqui, dos sóis e dos planetas. Realmente é um texto difícil. A gente vai parar aqui. Semana que vem a gente vai fazer o 23. É um texto difícil, mas a didática de Galileu, a forma como ele escreve, facilita a compreensão. E a gente está indo bem, viu? Estamos indo bem, estamos caminhando. E mesmo que fuja dos nossos, pelo menos da maioria de nós, né, meu com certeza, dos nossos conhecimentos que a gente adquiriu durante a vida,
quando a gente faz a interpretação literal do que eles estão dizendo, a gente consegue ter uma noção muito boa, né, do que ele está querendo transmitir. E aí a gente vai caminhando. E nós vamos rodar esse livro umas 20 vezes, viu? Então, assim, a gente vai poder dar curso um dia, daqui uns 10 anos. Dar curso da Gênesis. Tá bom, pessoal? Caio, fica à vontade. Ana, aquela hora que eu até perguntei para você sobre a questão do Big Bang, voltando novamente, é que algum tempo atrás eu assisti não sei se vocês já viram aquele documentário que passou na National Geographic, e eu acompanhei, que até aquele ator Morgan Freeman que apresentou, e ele entrevistou um físico americano, e eu achei legal, depois eu pesquisei, eu vi, ele até defende uma tese, o nome dele é Brian Greene. Ele defende uma ideia de que a teoria do Big Bang talvez seja até um erro, a forma como se coloca. Porque não se tem a ideia, né, que ele apresenta, a tese, né, que ele defende, é que é uma teoria sobre a origem, que o Big Bang é uma teoria sobre a origem cósmica, né? E que na verdade não é verdade, né? Porque não diz nada sobre o que foi que explodiu, como explodiu, né? E por que explodiu. Eu achei interessante que lá é meio complexo, né? E ele até coloca que nem francamente ele acha que se houve uma explosão, né? Aí nos estudos que a gente fez, aí está fazendo, eu achei interessante quando colocou nas aulas passadas, né? Sobre aquela questão que revestidos pela lei do universo e da impulsão inicial inerente, né? Estou até lendo aqui, que está aí, acho que no item 15, parece. A sua formação, a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido cósmico, né? Desse fluido difuso, né? Como coloca aqui, né? Amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios, né? E se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Não sei se é ficar repetindo e tal. E eu acho interessante isso, né? Mas você colocou aquela hora que dá-se o nome de uma inteligência, né, suprema, de todo poder, né? Que pôde organizar, né, essa formação, né? E assim, por isso que eu coloquei, né, coloca essa questão, né, e eu achei interessante, né, porque e eu achei interessante porque ele também fala dessa questão de uma inteligência, ele nem coloca que é uma inteligência, ele fala, olha, foi alguma coisa muito organizada que se fez formar esse início dessa explosão, nem foi explosão, desse início dessas aglomerações que cindiram-se os mundos, né? Por isso que eu coloquei da questão. Porque a ciência, José Roque, ela é materialista e muitos não admitem a existência de Deus. Então, quando ele diz aí por si só, não é por si só, é pela lei da gravitação universal, que é a lei do amor. E qual é a fonte geradora desse amor, certo? Que é uma verdadeira usina atômica também. Tal é a energia do amor que faz com que tudo isso ocorra. Não, então eu achei quando ele coloca a questão, ele fala, olha, foi alguma coisa muito organizada, ele não quis dizer, não foi Deus, né? Ele falou, foi uma coisa muito organizada com que se fez essa iniciativa dessas aglomerações
que cingiram-se todas as aglomerações dos turbilhões, né, que se formaram. Mas ele não defende, na questão dele, ele não defende a questão da explosão, né, do Big Bang. E eu achei interessante, porque é uma nova teoria, né? A nova teoria que eles estão agora, mais aceita, conforme eu disse, que é uma extensão da teoria do Big Bang, que já não satisfaz mais, é justamente essa das bolhas, da bifurcação do tempo. Sim, É a teoria da bifurcação do tempo através de bolhas. Então, eu achei tão assim, prático, racional, você imaginar uma bolha que não cabe na sua cabeça, certo? Ou o sopro divino, certo? Fez uma espuma, vamos dizer assim, o fluido cósmico, e a partir dessa espuma, com o sopro divino, ele fez bolhas e bolhas e bolhas de gases, né? Cheias de gases, que é o hálito de Deus, que explodem por esse universo afora, formando essa maravilha que nós vemos aí. Então, imagina, isso aí no pequeno, cabendo dentro da sua cabeça, né? Alguém ou algo, esse algo é Deus, soprando com o seu hálito de amor divino e saindo dali várias bolhas, dando origem aos multiversos, a essa imensidão de universos que nós temos aí. Não fica fácil assim? Para mim fica, demais, né? E é não muito sei se para vocês é muito Até consolador surgiu isso. outra teoria, né? Exatamente. Até surgiu outra. E uma questão lógica, essa é mais né, Ana? plausível, né? É, muito lógico. Isso aí, pessoal. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ó, camomila, imagina, Roque. Ó, camomila, melissa, passiflora, tá? Pra gente não dormir com a cabeça agitada, senão vamos sonhar a noite inteira aí com gás hélio, com explosão, com movimento, força centrípeta, viu? Vamos desacelerar antes de dormir. Com as bolhas de sabão, que aí não dá nó. A gente fica sonhando com as bolhas arrebentando por aí, formando milhares de estrelinhas coloridas, multicoloridas. Isso, é isso aí, pessoal. Valeu.